Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo do canal Marques Edu. No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer uma análise nodal com fonte de corrente independente. Nesse caso eu vou explicar para vocês uma coisa diferente que eu não tinha falado aqui ainda no canal, certo? A gente já conhece esses elementos que estão sendo mostrados aqui nesse circuito. Inclusive, pessoal, já tem um vídeo aqui explicando a análise nodal que eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês, certo? E o que nós vamos ver agora é uma análise, só que dessa vez eu vou inserir aqui uma fonte de corrente. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas fontes que nós temos aqui e a diferença entre elas. A gente tem aqui uma fonte de tensão. O que é uma fonte de tensão? Esse tipo de fonte tem uma característica bem interessante que é, independente da corrente que está saindo dela, ela vai manter a mesma tensão. Então essa fonte aqui é uma fonte chamada independente porque ela não depende dos outros elementos. Ela vai jorrar, ela vai fornecer 20 volts, independente do que a gente tenha aqui, a não ser que seja um curto-circuito, aí, né, a nossa análise ela perde essa validade. Então a gente tem essa característica aqui para a fonte de tensão. Já para a fonte de corrente, que é essa com essa simbologia aqui, a gente vai ter o seguinte: nós vamos ter que ela garante que nós vamos ter 2 ampere aqui, que é o que ela está fornecendo, lógico que pode ser qualquer outro valor, então ela garante o valor da corrente, por mais que o valor da tensão seja alterado. Como ela é independente, ou seja, ela não depende do valor de outra resistência, por exemplo, a gente poderia ter aqui uma corrente chamada de Ix e ela ser 2 vezes Ix. Certo? Então, aí seria um caso de uma fonte de corrente dependente. Não é o nosso caso, certo? Nesse caso aqui a gente tem uma fonte de corrente independente, fonte de tensão independente. Em ambos os casos, nós vamos ter que, na fonte de tensão, ela garante a tensão independente da corrente, na fonte de corrente ela garante o valor da corrente independente da tensão que ela está submetida. Agora a gente vai utilizar o método dos nós, certo? Nesse método aqui que nós vamos ver, a gente vai definir um lugar, esse ponto aqui, que já tem o terra que eu coloquei aqui, vai ser o nosso chamado nó de referência, aqui é o nosso nó de referência, e a partir desse nó a gente tem uma referência para tomar, para fazer a análise do nosso circuito. Então quando a gente trabalha com o método das malhas, a gente trabalha com correntes de malha, correntes fictícias de malha. Agora a gente está trabalhando com a análise nodal, o método dos nós. Nós vamos trabalhar com correntes que saem do nó. E essa corrente ela é baseada numa tensão. E nesse caso aqui especificamente a gente vai ter 2 tensões que são o objeto do nosso estudo para essa questão aqui especificamente. Então a gente tem V1 e V2, o objetivo da questão é, utilizando a técnica de análise nodal, determine as tensões V1 e V2 e é isso que nós vamos fazer agora. Essa técnica ela se baseia no seguinte, ela vai determinar que a gente vai ter correntes saindo desse nó aqui que nós vamos adotar, vou chamar aqui de I1, I2 e I3 aqui, certo? Então a gente, para esse nó, a gente vai ter que essa nossa corrente I1 é essa corrente que está vindo para cá, corrente I2 essa que está descendo, corrente 3 é que está saindo para cá. Vamos olhar para esse outro nó agora. Como aqui já veio até o I3, então vou dizer que para cá é I4, para cá é I5 e para cá é I6. Aí você se pergunta, mas Marques, por que você está dizendo que todas as correntes estão saindo do nó? Porque a gente sabe que lá, quando a gente está estudando Kirchhoff, tem a lei de Kirchhoff para as tensões e a lei de Kirchhoff para os nós. Na lei de Kirchhoff para os nós, a gente sabe que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem. Nesse caso específico, nós estamos dizendo que todas as correntes estão saindo do nó. Ou seja, a gente pode dizer que a soma delas é igual a 0. Então eu posso afirmar que I1 mais I2 mais I3 é igual a 0. Que é a soma do que entra e a soma do que sai, está todo mundo saindo, então todo mundo é igual a 0, essa soma. Se eu olhar aqui, isso aqui é no nosso nó V1, né? Vamos olhar no nó V2. Nesse nó aqui específico, ó, a gente sabe que o nosso I4 mais I5 mais I6 é igual a 0 também, baseado nessa mesma regra que nós acabamos de ver, porque a gente sabe que a soma das correntes que entram é igual às somas que saem. Nesse caso não está entrando ninguém, então a soma do que sai é 0. Agora que a gente sabe isso, nós vamos fazer o seguinte. Analisando aqui, eu vou começar pela análise no nosso V1, certo? Eu vou analisar aqui nesse V1. Eu sei que a corrente, pela lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Tem vídeo aqui no canal falando sobre as leis de Ohm, tá? A primeira e a segunda. Então a gente sabe que V é igual a R vezes I, ou seja, a tensão é igual ao produto da resistência pela corrente, ou a diferença de potencial é o produto entre resistência e corrente. De posse dessa informação, a gente pode dizer assim, ó, a corrente que está sobre esse ramo aqui tem que ser o potencial sobre esse ramo dividido pela resistência desse ramo. Então, é esse princípio que nós vamos utilizar aqui, ó. Quem é a tensão daqui para cá? É V1, vou botar em branco aqui para dar um destaque melhor, V1
menos 20. Vou explicar por que é menos 20. E aqui menos 0. Eu não vou colocar, porque no nosso nó de referência é 0. Então eu vou colocar aqui menos 0. Não precisa, né? Então vai ficar V1 menos 20 dividido por 20. Deixa eu explicar agora. Ó, a gente determinou que a partir do V1 tem uma corrente I1 saindo daqui. Essa corrente está passando aqui por essa resistência, tem uma queda de potencial. Quando ela passa por aqui, essa fonte ela tem um positivo aqui na maior parte. A menor parte aqui é o nosso negativo da fonte. Isso é padrão. O mais é na maior parte, o menos é na menor parte. Quando essa corrente está vindo para cá, ela está enfrentando uma oposição da fonte. Por quê? Porque a fonte está apontando para cima. Porém, a nossa corrente está apontando para baixo. Então, a gente vai ter uma oposição. Por isso, nós vamos ter esse sinal negativo aqui. Se essa fonte fosse virada para baixo, ficaria aqui mais 20. Pronto. Dando prosseguimento, então a gente fez aqui I1. Vamos fazer agora o nosso I2. O nosso I2 é muito simples. É V1 menos 0, não precisa colocar, basta dizer V1 dividido por 8. Então, a gente tem V1 dividido por 8. Mas, quem é agora a corrente I3? Ó, eu sei que a corrente I3 vai ser V1 menos V2 dividido por 2. V1 menos V2, ou seja, a queda de tensão daqui para cá, dividido por 2, que é a resistência. Tudo isso aqui é igual a 0. Um detalhe importante para cá, que a gente já sabe que o meu I3 é igual ao meu 4 com o sinal trocado. Por quê? Porque é a corrente que está vindo aqui, ó, no I3 vai passar pela resistência de 2 ohms. Para a direita eu chamei de 3, para a esquerda I4. Então tem que ser o mesmo valor, porém com sinal invertido. Então a gente chegou aqui, ó, numa equação, a gente tem duas incógnitas. Então depois a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar para o nó V2 e fazer o mesmo procedimento, só que agora a gente vai organizar para deixar aqui tudo bonitinho. Então vai ficar assim, ó, V1, eu vou separar tudo que tem V1, então vai ficar V1 1 sobre 20, ó, esse V1 botei em evidência, vai ficar 1 sobre 20. Vou fazer tudo que tem V1, depois eu trato todo mundo que tem só termo independente. V1, a gente tem aqui, ó, mais V1 sobre 8, então fica 1 oitavo, mais aqui V1 sobre 2, então fica 1 sobre 2, mais todo mundo que tem V2 agora, tá? V2, aqui não tem ninguém, vai ficar, eu poderia até deixar logo um menos aqui, vai ficar menos, porque o sinal aqui é menos, 1 sobre 2. Aí agora o que é que a gente faz? Ó? Eu tenho aqui, ó, menos 20 sobre 20, que dá menos 1, e esse termo aqui dá menos 1, e só. Pronto, pessoal, então nós vamos montar aqui a primeira equação, né? Somando isso aqui, como a gente já fez, nós vamos obter o seguinte, né? 1 dividido por 20, mais 1 dividido por 8, mais 1 dividido por 2, e a gente chega a esse 0,675, certo? Que nós podemos representar também através de fração por 27 sobre 40, então a gente tem que isso aqui é 27 sobre 40 vezes V1 menos 1 meio de V2 igual a 1. Então a gente tem aqui a nossa primeira equação. Vamos agora montar a nossa segunda equação. A nossa segunda equação nós vamos sair aqui desse nó V2, certo? Então vamos fazer aqui no V2. No V2 nós temos o seguinte, ó, quem é a corrente que está vindo aqui para a esquerda? O meu I4, V2 menos V1. V2 menos V1, dividido pela resistência, que é 2, mais... Agora, a gente chegou aqui, ó, no ponto que a gente tem, ó, a corrente I5, ela aponta para baixo, a corrente da fonte de corrente aponta para cima. Então, uma está no sentido contrário à outra, logo o nosso I5 é igual a menos 2. Então, a gente vai ter aqui que o nosso I5 é menos 2. Mais, e aí a gente vai agora fazer I6. I6 é V2 menos, aqui o mesmo procedimento que nós já tínhamos visto antes, certo? Então aqui nós temos, ó, vou botar em vermelho, essa corrente 6 está vindo para cá, então a gente sabe que essa corrente vindo para cá, a fonte aponta no sentido contrário, logo nós vamos ter aqui que vai ser V2 menos 5, tudo isso dividido por 4, isso aqui igual a 0. E agora a gente vai montar essa outra equação também. Aqui vou colocar o V1 logo no início, que vai ficar menos meio V1. O único que tem V1 é esse. Mas vamos colocar agora o V2 em evidência. E a gente vai ter 1 meio. Aqui nós temos 1 quarto. E agora vamos colocar os termos dependentes. Independentes. Menos 2
e aqui menos 5 quartos. Tudo isso igual a zero. E aí a gente vai somar isso aqui. Para somar é muito simples. Tem vídeo aqui ensinando essa técnicazinha que eu vou fazer agora, esse MMC de forma rápida. Para embaixo virar um 4, eu vou multiplicar por 2. Então se eu multiplicar aqui embaixo, tem que multiplicar em cima, numerador e denominador. E aqui, né, a gente já tem 4. Então para somar isso vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 quartos, isso aqui. Então vai ficar assim, ó, menos 1 sobre 2, V1, mais 3 quartos de V2, igual. Aí a gente vai somar isso aqui. Eu vou passar para o outro lado logo positivo, ó, mais 2, mais 5 quartos. E agora eu vou passar para cá, vai ficar menos 1 sobre 2, V1, mais 3 quartos de V2, igual a... Aqui eu posso fazer assim, ó, posso multiplicar e dividir por 4. Mas por que por isso? Para a gente ter o denominador igual. Então multiplica e divide por 4, vai ficar 4 vezes 2, 8, mais 5, 13. Então vai ficar 13 dividido por 4. Então já fiz o meu MMC aqui de uma forma bem rápida. Agora a gente vai ter que resolver esse sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Para poder fazer isso, a gente tem algumas possibilidades. Você pode usar determinante, pode usar substituição, pode usar o método do cancelamento. O que eu vou usar um método aqui é o do cancelamento, fica mais simples, né? Nesse caso aqui, eu tenho um meio aqui, e aqui eu tenho 3 quartos. Então, se eu multiplicar isso aqui por 3 sobre 2, ó, esse termo aqui vai ficar menos 3 quartos. E eu eliminaria com esse aqui, que é o que eu quero, né? Que eu estou procurando. Então, esse termo vai ficar 3 vezes 27. Aqui, 3 sobre 2 é 27 sobre 40. Isso aqui é o nosso V1. Aí vai ficar menos 3 vezes 1, 3. Embaixo, 2 vezes 2, 4. Menos 3 quartos vezes V2, igual a 3 sobre 2. E agora a gente vai fazer o quê? O cancelamento, que é o que eu estava procurando. Ó. Vou somar esse aqui com esse aqui. Somando esses dois, ó, vou somar tudo que tem V1, tudo que tem V2 e tudo que tem de termo independente depois da igualdade. Então, esse com esse, eu sei que fica 0. E esse com esse, a gente faz aqui na calculadora, né? Se você quiser fazer o MMC, simplificar, você fica à vontade. Eu sei que vai ficar 3 vezes 27, que é 81. 3 vezes 27, dividido por 2 vezes 40, que é 80. Então, dividido por 80, a gente vai ter esse número aí, que é 1, eu vou colocar ele aqui na forma de fração. Ó, vai ficar 81 sobre 80. Então, isso aqui é 81 sobre 80. Certo? Então um detalhe, né, que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é 81 sobre 80. Só que ele é menos 1 meio. Vou somar com 1 meio, né? Então vai ficar menos 1 meio. Então vou botar logo a resposta final aqui. Ó, deu 0,5125. Vou botar aqui, ó, 41 sobre 80. Pronto. Então essa fração aqui que vai sobrar no V1 vai ser 41 dividido por 80. Se você quiser usar na sua calculadora científica, tem a funçãozinha lá que tem assim, ó, A barra B. Quando você fizer isso, você faz uma soma. Deu lá no formato decimal. Quer transformar em fração? Aperta na teclazinha que tem isso aqui. Vou até mostrar aqui, ó. É esse símbolo aqui. Certo? Aperta esse símbolozinho aqui, aí ele vai mostrar no formato de fração. Então ficou 41 sobre 80 V1 igual a, vai ficar 13 sobre 4 mais 3 sobre 2. E aqui eu posso fazer aquele mesmo esqueminha, né? Multiplicar e dividir por 2, então vai ficar 6. 6 em cima e 4 embaixo, né? Que é vezes de 2 sobre 2. Que é para poder ficar um 4 aqui eu somar com esse. Então vai ficar 6 mais 13, 19. E aqui, 2, 2, 4. Então o nosso V1 vai ser igual a 19 vezes 80 dividido por 41 vezes 4. Ou seja, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Nosso V1, eu posso até simplificar logo, ó, esse 80 com esse 4 aqui, dá 20, né? Então vai ficar 19 vezes 20 dividido por 41. Então o nosso V1 vai ser igual, vou fazer aqui, ó, 19 vezes 20, 380, né? Dividido por 41. Então deu 9,268. Então 9,268 volts. Já encontramos o nosso V1. Se a gente quiser, a gente pode também obter isso aqui no formato de fração. Isso aqui é a mesma coisa, vou botar até aqui embaixo. Ó. Isso aqui é a mesma coisa de 380 dividido por 41 volts.
certo? Se quiser, caso você dê a resposta no modo de fração, às vezes, dependendo da prova que você está fazendo, tem lá as opções, as alternativas no modo de fração, né? Pronto, agora para encontrar o nosso V2, basta eu substituir aqui dentro. Então nós temos que 3/4 de V2, já vou passar isso aqui para o outro lado, ó, vai ser igual a 13 sobre 4, esse menos aqui vai passar para lá como mais V sobre 2, V1 sobre 2. Ou seja, nós vamos ter que 3/4 de V2, usando essa expressão aqui, vai ser 13 sobre 4, mais, a gente tem V1 sobre 2, que é o 380 sobre 41, 380 sobre 41, dividido por 2, ou seja, vezes 1 sobre 2. E aí eu vou fazer na calculadora, sabendo que o nosso V2 vai ser igual a 4/3 dessa resposta que a gente vai obter aqui. Então vai ficar da seguinte forma, vamos fazer aqui, ó. A gente tem que, essa resposta aqui vai ser 13 dividido por 4, opa, tinha que limpar aqui, né? 13 dividido por 4, essa parte aqui, mais 380 dividido por 41 vezes 2 dá 82. Pronto, isso é essa parte aqui, ó, que eu vou colocar na forma de fração também para ficar tudo certinho aqui, ó. 1293, 1293 dividido por 164. E aí, pessoal, você pode dizer, ah, professor, tá ficando um número muito complicado. Não importa, né? Eu tô fazendo na calculadora. Se você quisesse, você poderia estar usando aqui, ó, 7,88. Então, assim, não se assuste com essa, tá dando um número grande. Não importa, se você pode usar a calculadora, tranquilo. Geralmente, quando você faz uma prova que você não pode usar a calculadora, aí a pessoa já pensa antes numa questão em que você tenha números que dê para fazer, assim, de forma manual. Esse aqui já seria muito difícil fazer de forma manual, daria muito trabalho. Não é impossível, mas daria muito trabalho. Certo? Então agora eu vou fazer aqui essa resposta, vou botar aqui ó, igual, vezes 4 dividido por 3, e aí a gente chegou na nossa resposta final, nosso V2 é igual a 10,512 volts. Então chegamos aqui ao nosso valor final, V1 aqui, V2 aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido o método. Tem outro vídeo aqui no canal, como eu já falei, vou deixar aqui nos cards, que você pode aprender também algumas outras técnicas desse método aqui, que é bem bacana, bem interessante. Então a gente encontrou aqui para esse circuito, que observando assim, ele tem 3 malhas, tem uma fonte de tensão, 2 fontes de tensão, uma fonte de corrente. Então, se você fosse fazer por outros métodos, talvez ficasse bem mais complexo, né? Aqui, apesar dos números não terem sido muito amigáveis, usando a calculadora fica simples, né? A gente pode fazer esse procedimento, o procedimento é simples, depois a gente forma um sisteminha com 2 equações e 2 incógnitas, e para fechar, a gente resolve o sistema. Então, a gente tem aqui, se eu quisesse verificar de fato se está tudo certinho, eu posso substituir os valores aqui para encontrar quem é I1, I2 e 3, fazer Kirchhoff aqui e ver se a tensão, a queda de tensão está dando aqui, ou mesmo se realmente I1 mais I2 mais I3 está dando igual a 0, que foi, né, a nossa definição inicial para poder encontrar os nossos resultados, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui, clicar no sininho, clicar no joinha para deixar esse vídeo logo assim, toda vez que eu mandar um vídeo ele já vai aparecer para você. Até o próximo e valeu, tchau!